Como foram construídas as grandes pirâmides do Egito? Essas estruturas imponentes são um verdadeiro mistério para a humanidade. E neste vídeo vamos explorar as teorias mais intrigantes sobre como elas foram erguidas. Prepare-se para uma jornada fascinante pela história e engenharia do Egito Antigo. Hoje vamos tentar entender um dos maiores mistérios da humanidade, que cientistas tentam desvendar há séculos com incansáveis estudos e pesquisas, mas até hoje nenhuma solução foi encontrada. Você faz parte dos que acreditam que alienígenas vieram aqui somente para construir grandes monumentos e foram embora? Ou acreditam que de fato haja solução científica para esse mistério? Para que essas pirâmides foram construídas? Qual a finalidade? Como construíram? Fica comigo nesse vídeo que vamos desvendar os possíveis mistérios por trás das grandes pirâmides do Egito. Um dos grandes mistérios acerca das pirâmides é como poderiam ter sido construídas em uma época que não existia tantos recursos e tecnologias como hoje, pois arqueólogos e estudiosos afirmam que mesmo nos tempos atuais encontrariam desafios para criar um monumento assim. Imagina naquela época. Bom, a verdade é que nunca saberemos de fato como aconteceu, mas existem algumas possibilidades e teorias interessantes e bem aceitas por cientistas da área. Milhares de metros quadrados de pedra sólida em blocos individuais de até 6 toneladas cada, entre os quais é tão bem encaixados que não é possível passar nenhuma lâmina afiadíssima. Tudo encaixado perfeitamente sem cimento. Depois de quase 2 milênios, o monumento ainda preserva suas formas intactas. Não se sabe ao certo a finalidade das pirâmides, mas arqueólogos acreditam que eram usados para túmulos dos faraós. Mas essa provavelmente não era a sua única função. Por que fariam estruturas tão gigantescas apenas para isso? Outros estudos apontam que eram templos dos reis mais poderosos, onde eram realizadas grandes festas. Um dos principais sarcófagos a ser construído neste formato foi a pirâmide de Djoser, idealizada pelo egípcio Imhotep, que teve a ideia de empilhar as pedras em 6 camadas cada vez menores. Vários povos da antiguidade ao redor do mundo perceberam que construções em formato de pirâmides eram mais estáveis, mas de alguma forma os egípcios tiveram muita prática e destreza nesse trabalho. São conhecidas mais de 100 pirâmides no Egito, mas se você acha que elas sempre foram perfeitas, está enganado. As primeiras a serem construídas eram inclinadas, em um ângulo meio torto, depois começaram a usar pedras de calcário, pedras mais lisas para o acabamento externo. Toda essa prática levou à perfeição. Com o tempo, provavelmente percebendo a instabilidade, ajeitaram o ângulo, tamanho, materiais e começaram a construir as pirâmides de forma padronizada que conhecemos hoje, em sua grande maioria. Isso nos leva à Grande Pirâmide de Quéops, construída há quase 4.500 anos. Com 145 metros de altura, ela foi a construção humana mais alta por quase 4.000 anos. Acredita-se que conforme o poder dos faraós foram diminuindo, o tamanho das pirâmides também diminuiu. Ela perdeu o posto de construção mais alta para a Catedral de Lincoln, que foi construída por volta do ano 1300 e tem 160 metros de altura, mas esta também já perdeu seu posto para o arranha-céu de Dubai, Burj Khalifa, com seus 828 metros. Que também está prestes a ser superado. Você pode perceber que com o passar dos séculos, todo o avanço tecnológico, arranha-céus e outros monumentos gigantescos são criados, uma verdadeira competição para superar o outro. Mas nenhum feito, por mais enganoso que seja, já começou perto do que foi realizado as pirâmides. Desde muito antes de Napoleão, que encontrou uma esfinge bem mais baixa, nos perguntamos como ela foi construída. Além de tudo, sabemos que os egípcios eram excelentes esculpidores também. O que nos intriga ainda mais são as gigantes e aparentemente impossíveis construções das pirâmides. Ao contrário do que muitos pensam, estudos apontam que provavelmente elas foram erguidas por trabalhadores. Você consegue imaginar como os egípcios antigos empilharam aquelas gigantes pedras naquela altura toda? Difícil, não é? Dá até para entender porque muitos preferem acreditar que não foram humanos, não é mesmo? Mas muitas escavações que foram feitas nas bases das pirâmides encontraram restos de cerâmicas com inscrições, ossos de gado, peixes e restos de cereais, que atestam que uma equipe de milhares de homens trabalhou ali, uma equipe muito bem alimentada por sinal, o que vai contra as teorias de que as pirâmides foram construídas por escravos. Dentro da pirâmide de Quéops, em 1837, foi encontrada uma tumba de um dos antigos reis do Egito, que continha uma assinatura do rei Quéops, confirmando para muitos cientistas a teoria de que cada pirâmide era um túmulo de um grande rei.
Mas ainda resta uma dúvida. O Egito sempre foi um país que desde a antiguidade gastava fortuna com madeiras vinda do Líbano. Por que construiriam suas principais estruturas com pedras? Teriam algum motivo específico? Afinal, foram mais de 2 milhões de blocos de pedras entre 2 e 10 toneladas cada, e alguns de granito que pesam mais de 60 toneladas, somando cerca de mais de 6 milhões de toneladas. A resposta de como conseguiam e transportavam os blocos está explicada em hieroglifos deixados por eles. Estudos traduziram as imagens e chegaram à conclusão de que os grandes blocos de pedras eram cortados em pedreiras próximas e vinham pelo rio Nilo, e eram carregados em trenós de madeira sobre areia molhada. E com relação a como foram empilhadas as pedras, várias teorias já foram propostas por arqueólogos, engenheiros, pesquisadores e cientistas. O historiador Heródoto achava que guindastes de madeiras e cordas grossas seriam suficientes para levantar os blocos. Outra teoria muito citada é a da mega rampa de acesso por onde o material seria puxado até o topo. Mas existe uma falha nessa teoria, pois outros cientistas já rebateram dizendo que para a rampa ter uma inclinação razoável, uma rampa que chegaria ao topo com mais de 100 metros de altura teria que ter mais de 1,5 km de comprimento, o que gastaria mais recursos para ser construída do que as próprias pirâmides. Outra teoria usando rampas é uma espiral ter sido criada por fora em volta da pirâmide, mas também não foi aceita, pois rampas assim não teriam apoio de ancoragem e não permitiriam que as estruturas ficassem em ângulos retos. Em 2006, mais pesquisadores se uniram e apareceram com outras teorias. Segundo ele, as pedras eram levadas com trenós através de túneis criados por dentro da pirâmide, sistema que explicaria uma série de marcas na entrada da Câmara do Rei. Porém, ao serem questionados onde estariam os túneis de acesso que levariam até o topo, não souberam explicar de imediato. Mas depois de mais de alguns anos de estudo e pesquisas, encontraram um estudo de densidade das pirâmides, que identificou regiões ocas dentro delas, onde poderiam ser os túneis, possibilitando a teoria deles. Mas claro, os estudos e teorias não param de surgir até os dias atuais. Embora muitas pessoas se empenhem em desvendar esse grande mistério, sabemos que não é possível saber de fato como foram construídas. Quem sabe no futuro descobertas concretas sejam realizadas, não é? Mas podemos confiar que, independentemente do que acontecia na época, as pirâmides do Egito certamente são uma das obras mais extraordinárias já realizadas pelo homem. E para você, essas teorias são válidas ou você acredita em outras hipóteses? Obrigado por ficar conosco até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?